Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Com essas palavras, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos fala a respeito da liberdade que o cristão tem de fazer as suas escolhas, de poder decidir o que fazer e o que não fazer. O que eu quero falar hoje com você na nossa breve meditação é a respeito do testemunho cristão nas redes sociais, como nós temos agido no Twitter, no Facebook, enfim, em todas as redes sociais que nós temos aí disponível para nós. Eu tenho visto muitos cristãos usando da rede social para expressar as suas opiniões, as suas vontades, e isso é legítimo, isso é legal. O problema é quando a gente usa as redes sociais para ficar atacando os outros, para ficar falando mal dos outros. E o que o cristão não percebe é que, ao fazer isso, ele está dando um mau testemunho do corpo de Cristo. Porque aquele que não é cristão olha para a atitude do cristão e diz: ué, isso é ser cristão? Ficar falando mal dos outros? Não estou querendo dizer com isso que a gente deve ser uma poliana, né? Pensar só coisas boas, dizer coisas boas. Não é isso. A gente tem sim que firmar nossa posição. Tem assuntos que são polêmicos e que não deveríamos tratar nas redes sociais, né? Eu vejo, por exemplo, cristãos se envolvendo em discussões sobre a questão, por exemplo, do aborto, da homoafetividade, do feminismo. São questões polêmicas, mas existem lugares para se debater sobre isso. Eu creio que nas redes sociais a gente pode escolher opiniões e tudo mais, mas buscar respostas ou dar posicionamentos muito firmes nessas horas é um pouco difícil, porque há uma frieza ali, que é a frieza da palavra na tela, né? Nem sempre aquilo que eu estou escrevendo transmite o sentimento que eu tenho quando eu estou falando. Por exemplo, eu posso pegar tudo isso que eu disse até aqui e digitar e colocar, por exemplo, no Facebook. Quem for ler, pode ler nesse tom que eu estou falando com você, ou pode entender de um tom mais agressivo, ou entender como uma crítica muito dura. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente escreve nas redes sociais. É uma questão de testemunho. Nós precisamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo pede que os coríntios o imitem como ele imita Cristo. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo é o supra-sumo? Ele é um ótimo exemplo? Não. O apóstolo Paulo é o pior dos pecadores. Ele se identifica dessa maneira. E nós, cristãos, somos os piores pecadores e precisamos nos apresentar dessa maneira para a sociedade. No entanto, ao olhar para as nossas vidas, eles devem ver refletida a luz de Cristo. Eles devem ver refletida a vontade de Deus. Será que eu e você temos refletido a luz de Cristo? Será que eu e você temos refletido o amor de Deus? Vamos parar, vamos pensar um pouco. Que Deus nos abençoe.